O Renato fala assim, eu não sei fazer humor sozinho. E realmente não sabe. Ele fala, eu era a escada dos três, verdade. Era a escada do Mussum, do Zacarias e do Renato. Ele preparava todo Só que mundo, os outros três eram escadas do Renato, porque o Renato, ele era a grande estrela, entendeu? Sim, ele era o mais esperto, né? Então ele podia ter sido mais generoso com os caras, né? Spaca faz revelações sobre Zacarias. Dedé, não se cara, por esquivar. que você até hoje fala que o Zacarias montou a dieta, cara? Conta aí pra gente, cara. Você sabe. O namorado dele ia no set dos Trapalhões, chegou a fazer figuração em filme dos Trapalhões. Fala sobre o teste do sofá nos Trapalhões. Teste de sofá que a gente descobriu. Se as atrizes não saíssem com ele, não participavam mais do programa. Rafael Spaca fala sobre quando o Renato Aragão pediu a demissão de Dedé e Mussum à Globo na década de 90. Tem o José Lavini, ficou mais conhecido como o diretor do Cacete Planeta. Dirigiu o último suspiro dos Trapalhões. E ele disse, falou assim, o Renato Aragão pediu a demissão do Dedé e do Mussum. E faz revelações sobre Tião Macalé. Daí contou a história do Tião Macalé, que tinha um time de futebol, que dava em cima da molecada. Spaca fala sobre a ingratidão de Renato Aragão com Carlos Alberto de Nóbrega da Praça é Nossa. O Carlos Alberto chegou e falou, quero que você participe da Praça é Nossa. Ele não participou. Gustavo, o Carlos Alberto ajudou o Renato Aragão, cara, no começo da carreira. O cara estendeu a mão pra ele lá atrás. Por que ele não poderia chegar e participar? Fazer uma pontinha. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. Eu acho que esse documentário, ele daria uma reviravolta na imagem do Renato. Se ele apoiasse o documentário, ele ia criar uma imagem muito mais simpática no público, sabe? Se ele chegasse e brincasse com tudo isso, como um grande humorista que ele é, e falar, realmente, eu experimentei uma vez e não bateu bem, e ri Que disso, maluco, como vocês né? riram, sabe? E contar, falar, não, realmente, eu investi dinheiro, então eu achava que eu tinha que receber mais, tal, e se posicionar. À medida que ele chega e quer processar, ele cria essa imagem antipática, assim, entendeu? Então ele também não se ajuda muito. Cara, Ele não dá entrevista. O Carlos Alberto chegou e falou, quero que você participe da Praça é Nossa. Ele não participou. Gustavo, o Carlos Alberto ajudou o Renato Aragão, cara, no começo da carreira. Quando o Renato estava em dificuldade, eles fizeram a Praça é Nossa. Antes dos Trapalhões começar, eles Acabou, passaram por na lá. verdade, acabou os Adoráveis Trapalhões, ele ficou um tempo desempregado. Sim. E o Carlos Alberto chamou. Ah, tá. Quer dizer, o cara estendeu a mão pra ele lá atrás. Por que ele não poderia chegar e participar? Fazer uma pontinha, uma Você participação acha lá. que a Globo não tinha algum contrato de que ele não poderia Mas participar? agora ele tá fora, né? Sim. Mas mesmo depois, ó, você tá. Acho Como que se sim. fosse um contrato Não, de. exclusividade? Quando você, por exemplo, você monta uma empresa, você sai e fala assim, ó, eu tô deixando esse imóvel livre, mas você não pode mais montar, por Tantos exemplo, uma anos. boutique aqui Não, durante não. tanto tempo. Não. Um contrato de fidelidade. Isso não existe, mano. Ele saiu, ele podia ter participado. Eu participei do programa lá, o Persona em Foco, que foi em homenagem ao Dedé. O programa é o seguinte, vai o Dedé, ficou eu de um lado e a Silvia Massari, que foi uma grande atriz também dos Trapalhões, do outro. Então, a gente conversava com o Dedé e um programa em homenagem ao Dedé. E nesse programa aparecia outras pessoas dando um depoimento em homenagem ao Dedé. Então participou lá o Maurício de Souza, Putz. a ex-esposa do Dedé, que também é uma grande atriz, acho que é a Ana Maria. Daí acabou o programa, né? Eu falei, cara, o Renato não mandou um depoimento pro Dedé. Daí eu fui perguntar pra produtora, eu falei, e aí? Eu falei, não, ele não quis. Custava pegar o celular e falar, ô Dedé, que legal que você tá sendo homenageado. Sim. Até Então porque cria essa imagem. Você eu- entende por que eu tô... Durante essa reportagem, você tá falando. do Ele Dedé, não se ajuda, cara. Eu vi um especialista até falando de humor e tudo mais. Ele falando de Dedé já há um tempo atrás, ele falando assim que o tamanho que o Renato nunca seria alcançado sem o Dedé. Porque pra você chegar no ápice de um ponto de comédia, você precisa de ter. Eles falam que é o escada. Sim. E o Dedé foi a maior escada que já tem dentro do Brasil. Os três, cara, sabia? Né? O Renato fala assim, eu não sei fazer humor sozinho. E realmente não sabe. O Dedé fala, eu era a escada dos três, verdade. Era a escada do Mussum, do Zacarias e do Renato. Ele preparava todo Só que os mundo, outros né? três eram escadas do Renato, porque o Renato, ele era a grande estrela, entendeu? Sim, ele era o mais esperto, né? Então ele podia ter sido mais generoso com os caras, né? Eu entrevistei o José Lavini, que ficou mais conhecido como o diretor do Cacete Planeta. Mas antes de ser o diretor do Cacete Planeta, ele dirigiu o último suspiro dos Trapalhões. E ele disse, falou assim, o Renato Aragão pediu a demissão do Dedé e do Mussum. Cara, é uma sacanagem. Sacanagem. Entende? Mano, Ele podia ter sido mais generoso, daí ele jogou a culpa pro Lavini. Daí o Lavini, na entrevista pra mim, falou, não, porque... Aí que eu te falo. Ele não queria esse lance de quando você estuda um negócio e vai a fundo, tal. Eu coloquei o Lavini, não na parede, eu falei, Lavini, na época o cara colocou a culpa em você. E ele não queria
ele falou isso pela primeira vez. Ele falou assim, não, ele jogou a culpa em mim. Daí contou a história do tio Macalé, que tinha um time de futebol, que dava em cima da molecada. Cara, tanta coisa, cara, que a gente descobriu. Tinha cara de isso aí, velho. A gente não sabe a faixa etária, né? Tipo, porque era bem diversificado em quem que ele fazia isso. Mas ele gostava de... De um atleta. Ele tinha um time... Um dos interesses dele é andar em cima dos caras que jogavam no time dele. Então a gente descobriu. Tanto é que o Lavigne, depois que eu falei tanto na minha vida, sabe? Então a gente descobriu muita coisa, cara. Muita coisa. O Baiaco falou muita coisa. O Baiaco foi o primeiro cara que falou do Zacarias, por exemplo. Entendi. Abertamente. Dessa questão sexual dele. AIDS, uma série de coisas. E aí depois a gente foi conversando com outros e falei, os caras falavam naturalmente. Foi te dando argumento pra você Teve um diretor que montar falou, no pô, teve um dia que o quebra-cabeça. Zacarias passou por mim e me deu uma olhada assim, eu falei, não, Zacarias, a minha coisa é outra. Entende? Teste de sofá que a gente descobriu. Esse aí O diretor- mulherengo era o Didi, no caso. Não, de um diretor dos Trapalhões que se as atrizes não saíssem com ele, não participavam mais do programa. Então são várias coisas que a gente... Que eu acho que o documentário tem que ter essa pegada. Tem que ter. Claro. O documentário. Os contar a Trapalhões história. a gente viu. O que tava na tela, todo mundo viu, sempre viu. Isso aí todo mundo conhece. É entender realmente o que foram os Trapalhões de uma forma macro, o que realmente teve durante todos. São 40 anos. Ao mesmo tempo, isso E- assusta, cara. Assusta não só os artistas, como assusta o mercado, por incrível que pareça, né? Em qual sentido você fala? Cara, tem gente que não quer entrar nessa dividida, né? Mas eu falo, não diminui história. nada a história Não, dos então, Trapalhões. Em nada. exato. Isso não apaga em nada o que eles fizeram como, Exato. né, como relevância de humor e tudo Principalmente, mais. eu tô pensando aqui, o trabalho social, né, cara? O Didi fez um trabalho social muito Criança Esperança, assim, Sim, né? embaixador da Unicef. Embaixador da Unicef. Isso aí, você acha que... Eu acredito que ajudou no trabalho dele, né? Você acha que atrapalhou? A imagem? Eu não sei, assim, Existem críticos disso aí, né? eu acho, cara, que assim, não adianta você acender uma vela aqui e, sei lá, e de outro lado você não ser tão generoso, sabe? Entendi. O que eu acho, assim, que atrapalha muito ele, o Renato Aragão, é o staff dele. Se ele tivesse um staff que chegasse e falasse assim, meu, vai pegar a mão pra você não dar um depoimento em homenagem ao Dedé. Cara, o que é pegar o celular e, sei lá, 30 segundos? Não é nada. Porque quem é fã dos Trapalhões fala assim, realmente, faltou o Renato aqui. Certo? Claro. E aí gera essa antipatia. O Dedé dá um monte de entrevista. Por que o Renato não dá? Porque ele só vai em lugar que ele tá blindado e protegido. E Podcast é assim, tipo, a gente conversa É. e é como se fosse um documentário. A gente não sabe onde vai chegar essa conversa. Então pode ser que ele sente aqui e você faça uma pergunta que normalmente se ele estivesse num ambiente protegido não faria, entendeu? E ele não quer... Não tem roteiro, né? Ele vai onde o roteiro já tá escrito. Você entende? Blindado. Ele sabe o que vai perguntar. Então ele não quer se expor. E o Dedé, cara? O Dedé, ele já foi em alguns podcasts, eu já vi, já. Você já pegou algumas opiniões dele, assim, em relação a isso? Ele mesmo falando? O Dedé é saboletão. Ele tem que apertar, cara. Se apertar, pode ser que fale. Entende? E você apertou em algum momento? O Dedé? É. Então, eu não consegui entrevistar o Dedé, né? Você não chegou a falar com ele, não? Teve a carta, né, que ele passou. Ele fez uma carta de apoio. porque, assim, Mas não- eu cheguei com o Dedé foi o seguinte, eu entrevistei ele pro meu livro do Cinema dos Trapalhões, foi legal, mas que era um outro viés, ia falar sobre cinema, etc e tal. Aí depois eu assisti ele no teatro 2 vezes, tava com uma peça em cartaz, palhaço, excelente, de palhaço, parecia o Coringa, fantástico. Caramba, mano. Excelente ator, o Dedé. Aí depois teve... Eu fiz uma mediação com ele, um bate-papo no Sesc, que também era uma outra pegada, era mais circo e tal, mas eu fiz uma pergunta pra ele que ele não tava esperando, que era um negócio que eu falei assim, o Renato fala que é ele que trouxe o Mussum, e você fala que é você. Quem que tá certo? Porque quando a criança é bonita, todo mundo quer ser o pai, né? É. Ele falou, não, sou eu, e respondeu meio carrancudo, assim. Falou, não foi o Renato. E na verdade também não foi o Dedé, né? Foi o Jair Rodrigues. Porque queriam trazer o Jair Rodrigues pros Trapalhões. Ele falou, vocês acham que eu sou engraçado? Olha esse cara. Vai ver os originais do samba lá, um cara chamado Mussum. Daí o Dedé vai no show,
E o Mussum é uma espécie de stand-up no show, assim. Ele falou, cara, mas esse cara é muito bom. Porque ele brincava, interagia com a plateia, dançava, não sei o que, ele saía encantado. Ele falou, ó, é esse o cara. O Jair Rodrigues é realmente engraçado, né? Assim, Também. Ele Se tinha uma você for ver, risada muito também. gostosa. Mas quem indicou Foi ele. o O potencial. Aí ele uma viu um coisa, o potencial Mussum, maior. o Zacarias. Fala, foi o Renato que trouxe. Não, foi a Selma Lopes. Falou, ó, Renato, tem um cara. Daí ele vai lá e vê. E traz o Zacarias. Entende? Então, assim, tem muito folclore. Daí se você falar com o Dedé, ele fala, não, sou eu que trouxe. Fala, não, peraí, não foi o Jair Rodrigues que, tipo, te falou? Da briga. Ah, foi uma questão administrativa e tal. Ô, Dedé, vocês brigaram pra cacete na imprensa. Conta aí, cara. Você falou mal do Renato pra caramba. Sabe, você tem que chegar aí... Você tem que conhecer o assunto, é o que você falou. Você tem que mostrar pra ele que você conhece bem, pra Dedé, ele não se cara, por esquivar. que você até hoje fala que o Zacarias morreu com a dieta, cara? Conta aí pra Pois é. gente, cara. Você sabe. O namorado dele ia no set dos Trapalhões, chegou a fazer figuração em filme dos Trapalhões. Todo mundo ali sabia. O namorado dele chegou a trabalhar num filme? Ele teve vários, né? Aham, Mas aham. assim, teve um que chegou a ser figurante, fazer figuração no filme dos Trapalhões. E os caras sabiam, todo mundo sabia ali. Os caras viam juntos, E fala, né? Guilherme, por que você não... Cara, E por que 2022, não? cara. Por que não, né? Por que você não, até hoje, esconde? Cara, Até- o Didi tá com 90 anos hoje. Você acha que em algum momento, assim, se ele partir, alguém pode, da família dele, pode aproveitar de materiais e falar assim, pô, agora é a hora, eu vou soltar isso aqui. Ao contrário, Alguém lá eu que acho. sabe muita coisa Eu lá e acho ao falar. contrário. É, Eu acho ao contrário. vamos privar pra não É. sair mesmo. Eu vou te contar duas coisas, assim. Quando estourou essa polêmica toda aí do documentário, a mulher dele criou um Instagram pra desmerecer meu trabalho. Ela fez lá, aqui você vai saber a verdadeira história dos Trapalhões, como se eu estivesse falando a mentira, Aham. certo? Aí ela chamou a camareira que eu entrevistei. Ah, e o Renato é maravilhoso. Sim, ela contou isso também. Só que ela não contou outras coisas que ela me contou. Então ela faz todo um jogo de cena pra desmerecer o meu trabalho. Aí outro dia não, nessa época, ela ligou pro Dedé, falou, vem aqui pro Rio de Janeiro. Passagem e tal, não sei o quê. O Dedé foi lá. Daí eles gravam uma cena que é abrindo a porta e achando, que surpresa você aqui. Ela mandou o cara vir. E aí, conta, o Renato não era legal? Era, o Renato era legal, o Renato não sei o quê. Tudo jogo de cena. Agora mesmo, ele gravou ele e o Dedé. Aguarde, surpresa vem por aí. Não vai vir nada. Mas Não é vai tudo ter uma dupla? nada, entendeu? Tudo pra, tipo, Sei. criar uma expectativa Ele que vê, não vai rolar. Daí veio foi outro dia a Xuxa lá, ai, que você é fofo e tal. Não deixa de ser. Não, sim, e pros Mas amigos dele, é tudo especial, jogo né? de cena, sabe? Pra, tipo, cara, é ridículo isso. E eu sei das histórias, que, tipo, como que envolve todo esse tipo de coisa que ela tá fazendo, entendeu? A história dos Trapalhões é um vespeiro, e parece que o vilão é sempre o Renato Aragão. Ele ter pedido a cabeça de Dedé e Mussum pra Globo nos anos 90 é um absurdo. Eu imagino que seja por isso que ninguém que trabalhou com ele tem nada de bom pra falar. Claro que pessoas como a Xuxa falam bem dele, mas ela é um problema à parte e tem muitos esqueletos no armário. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.